Você tem ideia de quem eu sou? A pergunta não foi alta, mas caiu sobre a toalha branca entre eles com a força de uma porta batendo. Ricardo Santos ergueu os olhos do cardápio, a testa franzida em confusão. A mulher à sua frente era deslumbrante, vestida com um vestido azul marinho simples, mas claramente caro. Seu cabelo escuro preso num coque severo, porém elegante. Seus olhos, no entanto, eram lascas de gelo. Me desculpe, Ricardo perguntou, sua voz tranquila. Acho que não. Deveria conhecer. Um lampejo de algo, incredulidade, talvez raiva, atravessou o rosto dela. Ela olhou além dele, em direção a uma mesa de canto, onde um grupo de homens em ternos impecáveis mal conseguia esconder as risadas atrás das mãos. O estômago de Ricardo se apertou. Ele os reconheceu. Eram os caras das finanças do 38º andar, aqueles que sempre passavam por seu carrinho de limpeza como se ele e o carrinho fossem invisíveis. Um deles, um executivo arrogante chamado Henrique Alves, ergueu o telefone fingindo checar uma mensagem. A luz vermelha da gravação piscava da câmera. E naquele único momento de partir o coração, Ricardo compreendeu. Isso não era um encontro? Era uma execução. O olhar gélido da mulher retornou para ele. Eu sou Beatriz Fernandes, ela disse, cada palavra precisa e fria. Sou a diretora executiva da Fernandes Capital, a empresa onde você, senhor Santos, está empregado como zelador. Tudo havia começado 8 horas antes, com uma mentira. Ricardo estava limpando as portas de vidro do saguão principal, o cheiro de polidor de limão pairando no ar, quando Henrique Alves e seus amigos se aproximaram dele. Isso era incomum. Eles nunca falavam com ele. Santos, Henrique havia dito, um sorriso predatório no rosto. Grande noite para você, meu amigo. Ricardo apenas assentiu, continuando seu trabalho. Alguns de nós estávamos conversando, outro homem interferiu. E achamos que você é um cara legal. Trabalha duro. Fica na sua. Você merece uma folga. Henrique se apoiou na recepção. Tem uma mulher no departamento de contabilidade. Inteligente, bonita, mas tímida. Ela te viu por aí e está interessada. Pensamos em fazer de Cupido um encontro às cegas. Por nossa conta. Ricardo parou de limpar. Ele tinha 34 anos. Sua vida era sua filha de 7 anos, Sofia, e o ritmo silencioso e previsível de seus turnos noturnos. Relacionamentos não estavam apenas em segundo plano. Haviam sido jogados para fora da cozinha completamente. Não acho uma boa ideia, ele disse educadamente. Mas obrigado. Ah, qual é? Henrique insistiu, seu sorriso se alargando. Você não fica sozinho? 8 da noite. Mesa para 2 já está reservada. Não deixe a moça esperando. Ele havia dito não mais 3 vezes, mas eles eram persistentes, apresentando como uma gentileza que seria rude recusar. A semente de uma ideia, uma que ele não se permitia entreter há anos, começou a brotar. Talvez não fizesse mal. Quando chegou em casa naquela noite em seu pequeno apartamento, Sofia estava sentada à mesa da cozinha, meticulosamente colorindo um desenho de um unicórnio. Ela ergueu os olhos, seus olhos brilhantes, tão parecidos com os da mãe, que ainda faziam seu coração doer. Papai, você parece nervoso, ela disse com a percepção estranha de uma criança de 7 anos. Ele conseguiu um pequeno sorriso. Algumas pessoas do trabalho me arranjaram um encontro com uma nova amiga. O rosto de Sofia se iluminou. Uma amiga? Ela é bonita? Não sei, querida. Eu não a conheci ainda. Você deveria ir, ela insistiu, pulando da cadeira. Correu até seu pequeno armário e puxou sua única camisa boa. Uma camisa cinza escuro que havia comprado para o funeral de sua esposa e não usava desde então. Use essa. Ela faz seus olhos parecerem com o céu. A inocência dela foi o empurrão final que ele precisava. Por ela, ele queria ser mais do que apenas um zelador cansado. Ele queria ser um homem que ainda podia acreditar em coisas boas. Do outro lado da cidade, num apartamento de cobertura com vista para a cidade, Beatriz Fernandes estava tendo uma conversa similar, mas repleta de suspeita. Um encontro às cegas, Henrique?
Não tenho tempo para isso, ela disse, sem erguer os olhos do relatório trimestral em seu tablet. Sua filha de 5 anos, Laura, sentava no chão por perto, arrumando blocos numa torre perfeita e silenciosa. Ele é a combinação perfeita, Beatriz. Henrique insistiu pelo telefone. Empresário autodidata, construiu a empresa do zero, assim como você. Ele é perspicaz, ambicioso e perguntou especificamente sobre você depois de ver sua matéria na Forbes. Beatriz suspirou. Havia sido 1 ano desde que seu marido partiu. 1 ano de trabalho esmagador e um silêncio ainda mais esmagador de sua filha. Os especialistas diziam todos a mesma coisa. O trauma do abandono havia roubado sua voz. Beatriz sentiu uma pontada familiar de desespero. Talvez uma noite fosse o que ela precisava. Um momento de se sentir como uma mulher, não apenas uma CEO e uma mãe falha. Tudo bem, ela disse, sua voz cortante. Uma bebida, só isso. Justo quando estava se arrumando, seu telefone tocou novamente. Era a babá cancelando com uma emergência de última hora. Beatriz olhou para Laura, para seus grandes olhos expressivos que diziam tudo que sua boca não dizia. Ela não podia deixá-la, mas também não suportava a ideia de mais uma noite presa em seu apartamento silencioso. Ela tomou uma decisão. Levaria Laura com ela. Era apenas uma bebida, afinal. O que poderia dar errado? De volta ao restaurante, o mundo inclinou em seu eixo. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. A mulher tímida da contabilidade. O empresário autodidata. Tudo era mentira. Uma cruel e elaborada peça teatral projetada para o divertimento de alguns homens ricos. Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele empurrou a cadeira para trás. Seu único pensamento era escapar. Eu deveria ir. Não. O comando de Beatriz foi silencioso, mas absoluto. Seus olhos estavam fixos na mesa de Henrique. Sua fúria, uma força palpável. Você vai sentar. Vai pedir o jantar e não vai dar a esses garotos patéticos a satisfação. Justo então, uma pequena figura apareceu ao lado de Beatriz. Era sua filha, Laura, que estivera sentada numa pequena mesa perto da entrada com uma anfitriã. Com ela estava outra garotinha de olhos brilhantes e curiosos, Sofia. A irmã de Ricardo a havia deixado lá, pensando que o encontro estaria terminando logo. Mamãe, estou com fome, Laura sussurrou, mas nenhum som saiu. Ela sinalizou as palavras com as mãos, um gesto tão praticado que era de partir o coração. Sofia, no entanto, não pareceu notar. Ela sorriu amplamente para Laura. Oi, eu sou Sofia. Sua mãe é tão bonita. Meu papai é bonito, né? O coração de Ricardo se partiu. Ele olhou para Beatriz, uma CEO que ele só havia visto de longe, e viu não um titã da indústria, mas uma mãe com uma dor que ele entendia muito bem. Ele lentamente puxou a cadeira de volta para a mesa e se sentou. A piada não havia terminado. Ela apenas havia começado. O garçom se aproximou da mesa, uma imagem ambulante de ignorância forçada. Boa noite. Posso começar com algo para beber? Ele perguntou, seus olhos cuidadosamente evitando os executivos zombeteiros no canto. Beatriz não olhou para ele. Seu olhar ainda estava travado na mesa de Henrique Alves. Uma promessa silenciosa de retribuição. Vou querer água com gás e traga 2 refrigerantes de cereja para as jovens senhoritas. Ela se virou para Ricardo, sua voz um comando baixo. O que você gostaria, Sr. Santos? O uso de seu sobrenome era uma parede deliberada, um lembrete de suas posições. Ele era um funcionário. Ela era sua chefe. Isso não era um encontro? Só água está bom, Ricardo murmurou, colocando seu cardápio na mesa. Ele não tinha intenção de pedir comida que não podia pagar. Não aqui, não sob essas circunstâncias. Sofia, alheia à tempestade de emoções adultas, balançava as pernas alegremente em sua cadeira. Posso ter uma cereja, papai? Posso ter 2? Claro, querida, ele disse, forçando um calor em sua voz que não sentia. As bebidas chegaram e o silêncio retornou, pesado e sufocante. Ricardo podia sentir os olhares da mesa de Henrique como um peso físico. Eles estavam esperando pela explosão.
para Beatriz dispensá-lo com um comentário cortante, para ele fugir envergonhado. Mas ela não fez nada disso. Ela sentou com postura perfeita, uma rainha, num campo de batalha, recusando-se a reconhecer a presença do inimigo. Foi Sofia quem finalmente quebrou o feitiço. Ela se inclinou sobre a mesa em direção a Laura, sua voz um sussurro conspiratório. Minha cor favorita é glitter. Qual é a sua? Laura olhou para ela. Seus grandes olhos escuros, cheios de uma inteligência que parecia muito mais velha que seus 5 anos. Ela abriu a boca como se fosse falar, um pequeno gesto esperançoso. Mas então, seus lábios se pressionaram numa linha firme. Ela olhou para baixo, para suas mãos no colo. Um lampejo de frustração atravessou o rosto de Laura. Ela pegou um garfo, seus nós dos dedos brancos, e olhou para sua mãe com uma expressão suplicante. Ela gosta de azul, Beatriz disse. Sua voz mais suave agora, a borda gélida substituída por uma familiar e cansada tristeza. E ela quer saber se seu vestido tem bolsos. Sofia riu. Tem, para guardar segredos. Ela se virou de volta para Laura. Tudo bem se você não quiser falar. Às vezes eu fico tímida também. Mas Ricardo viu que não era timidez. Era um cadeado e, em algum lugar lá no fundo, Laura era a única que tinha a chave. Ele assistiu enquanto uma única lágrima se formava no olho da menina e traçava um caminho silencioso pelo rosto dela. Isso foi tudo. Ele não podia suportar. A humilhação da pegadinha era uma coisa, mas assistir ao sofrimento silencioso de uma criança era outra. Seus instintos, enterrados por 3 longos anos sob uma montanha de luto, começaram a se agitar. Ele ignorou o olhar surpreso de Beatriz e se inclinou ligeiramente para frente. Ele não era mais um terapeuta. Era apenas um pai, mas ele se lembrava. Ele pegou um pacote de açúcar da tigela de cerâmica no centro da mesa e rasgou um pequeno canto. Cuidadosamente bateu alguns cristais brancos sobre a madeira escura da mesa, arranjando-os numa pequena estrela cintilante. Então, mergulhou o dedo em seu copo d'água e deixou uma única gota perfeita cair ao lado da estrela. Olha, Laura, ele disse suavemente, sua voz gentil. Uma estrela dos desejos e uma lua mágica. O olhar de Laura se ergueu do colo e fixou na pequena cena. Sofia ofegou de alegria. Ricardo não olhou para Laura diretamente, sabendo que seria pressão demais. Ele apenas focou na mesa. Empurrou a gota d'água com o dedo, fazendo a lua deslizar lentamente pela madeira até tocar os cristais de açúcar. A estrela instantaneamente se dissolveu, desaparecendo na água. A lua deu um abraço na estrela, ele sussurrou, e agora o desejo está guardado dentro. Ele olhou para cima, então. Os olhos de Laura estavam arregalados, não com tristeza, mas com pura e absoluta maravilha. Um pequeno sorriso tocou os cantos de seus lábios. Ela olhou para ele, verdadeiramente olhou para ele, e pela primeira vez ele viu a garotinha por trás do silêncio. Então ela olhou para a tigela de açúcar, depois de volta para ele, uma pergunta clara e não falada em seus olhos. Ricardo empurrou a tigela ligeiramente em direção a ela. Devagar, hesitantemente, sua pequena mão se estendeu. Pegou um pacote e o deslizou pela mesa até ele. Era um pedido, um convite. Beatriz assistiu à troca, sua mão congelada no copo d'água. Seu rosto estava pálido. Ela havia gasto uma fortuna com os principais psicólogos infantis do mundo, terapeutas comportamentais e neurologistas. Eles vieram com gráficos e ferramentas diagnósticas e teorias. Eles haviam preenchido a vida de sua filha com consultórios estéreis e perguntas analíticas. Nenhum deles jamais a havia feito sorrir. Nenhum deles jamais havia obtido uma resposta. Este zelador, este homem que seus funcionários haviam escolhido como piada, havia atravessado uma parede em 60 segundos com nada além de um pacote de açúcar e uma gota d'água. O resto do jantar foi um borrão. Eles pediram comida. Beatriz insistiu, seu tom não deixando espaço para argumentos, e as meninas comeram suas refeições, enquanto Ricardo e Laura continuavam seu jogo silencioso.
criando cometas cintilantes e galáxias se dissolvendo sobre a mesa. A risada da mesa de Henrique havia morrido há muito tempo, substituída por sussurros confusos e raivosos. Sua piada perfeita de alguma forma havia sido arruinada. Quando se levantaram para sair, Beatriz encontrou os olhos de Ricardo. O gelo havia ido embora, substituído por algo que ele não conseguia decifrar, uma intensidade crua e desesperada. No grande saguão de mármore, enquanto Sofia estava animadamente contando à tia sobre a lua mágica pelo telefone, Beatriz o encurralou. Os especialistas têm um nome para isso, ela disse, sua voz mal um sussurro. Mutismo seletivo causado por trauma. Eles não têm cura para isso. Eles só têm métodos, nenhum dos quais funcionou. Ela deu um passo para mais perto. Eu paguei médicos mundialmente renomados milhões de reais para fazer o que você acabou de fazer com uma gota d'água. Então você vai me dizer quem você é agora mesmo. Ricardo sentiu as paredes se fechando, o elogio, a intensidade nos olhos dela. Parecia um julgamento, um lembrete doloroso do homem que ele costumava ser, o homem que havia falhado quando mais importava. Eu sou o homem que limpa seu saguão. Só isso, ele disse, sua voz monótona. Os olhos de Beatriz se estreitaram. A CEO estava de volta. Eu não acredito em você. Você vai ajudar minha filha? Não era um pedido. Era uma ordem do alto. As palavras acenderam uma centelha de desafio nele, alimentada por anos de dor. Ele olhou para ela, para esta mulher poderosa que achava que podia comandar o mundo, e deu a ela a única coisa que ela nunca esperou ouvir. Não, ele disse, a palavra silenciosa, mas firme. Eu não posso ajudá-la. Eu sou apenas um zelador, lembra? Essa parte da minha vida acabou. Ele se virou antes que ela pudesse responder, pegou a mão de Sofia e saiu para a noite fria, deixando a bilionária CEO parada, atordoada e sozinha na luz dourada e quente do restaurante. Beatriz Fernandes não ouvia um não. A palavra simplesmente não existia em seu vocabulário. As pessoas não a diziam na sala de reuniões, nas negociações ou em sua vida pessoal. Elas capitulavam, elas concordavam. Elas se curvavam à pura força de sua vontade. Ela sentou no banco de trás de seu carro com o motorista, as luzes da cidade, um borrão sem sentido fora da janela escurecida e aquela única palavra silenciosa ecoou em sua mente. Não. Era irritante. Era desconcertante. Mas pior que tudo isso, era aterrorizante. Por alguns breves e milagrosos momentos naquele restaurante, assistindo o zelador com sua filha, ela havia sentido algo que não sentia há um ano. Esperança. Era uma sensação frágil e desconhecida, e agora ele a havia arrancado, deixando-a com o peso familiar e frio do desespero. Ele havia aberto uma porta para Laura, apenas uma fresta, e então a bateu na cara dela. Ela não aceitaria isso. Ela não podia. Isso não era um negócio que havia caído por terra. Era a vida de sua filha. Quando chegou em sua cobertura silenciosa, sua raiva havia esfriado numa resolução afiada e focada. Ricardo Santos era um quebra-cabeça e Beatriz Fernandes era muito, muito boa em resolver quebra-cabeças. Em seu pequeno apartamento no 3º andar, o cheiro de torrada com canela enchia o ar enquanto Ricardo colocava Sofia na cama. Papai, ela sussurrou, seus braços envoltos em seu pescoço. Podemos ver a Laura de novo? Ela é legal. O peito de Ricardo se apertou. Veremos, querida. Foi uma noite complicada. Mas você a fez sorrir, Sofia disse, sua voz cheia de orgulho sonolento. Você usou sua mágica. Era isso que sua esposa Ana costumava chamar, sua mágica. A forma como ele podia sentar com as crianças mais retraídas e traumatizadas e encontrar um caminho para o mundo delas. Ele havia construído uma carreira celebrada nisso. Ele havia sido um curador. Mas quando Ana ficou doente, sua mágica havia falho. Ele não conseguiu coachar o câncer para fora do corpo dela. Ele não conseguiu consertar suas células falhas com palavras gentis e jogos pacientes. Ele havia sentado ao lado da cama dela por meses, assistindo a luz mais brilhante de sua vida se apagar,
e todas as suas habilidades, toda a sua empatia, não significaram nada. Depois que ela se foi, o pensamento de tentar curar qualquer outra pessoa parecia uma hipocrisia profunda. Ele não conseguia consertar o que estava verdadeiramente quebrado. Então, ele havia desistido, empacotado sua vida e encontrado um emprego, onde ninguém jamais lhe pediria mágica novamente. Ele beijou a testa de Sofia. Não é mágica, bebê. Foi só um jogo. Mas quando caminhou para a sala de estar e olhou para a única foto emoldurada que mantinha na lareira, uma Ana sorridente, segurando uma bebê Sofia, ele sentiu o fantasma de sua vida antiga ao seu redor. O encontro com Beatriz e Laura havia rasgado uma ferida que ele pensava ter cicatrizado. Sua recusa no saguão não havia sido um ato de desafio contra uma CEO. Foi um ato de terror, uma tentativa desesperada de manter os fantasmas de sua falha à distância. Na noite seguinte, a atmosfera na Fernandes Capital estava carregada. A notícia do desastroso encontro às cegas da CEO havia se espalhado como fogo. Ricardo manteve a cabeça baixa, empurrando seu carrinho pelos corredores imaculados e vazios, o rangido de suas rodas de borracha, o único som. Ele sentiu centenas de olhos sobre ele, mesmo por trás de portas de escritório fechadas. Quando passou pelo escritório de Henrique Alves, a porta se abriu. Henrique se apoiou na moldura, um sorriso zombeteiro no rosto. Ora, 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 ele disse arrastadamente. Olha quem está aqui. Ouvi que você teve uma grande noite, Santos, confraternizando com a elite. Como é a sensação de estar de volta na sarjeta onde você pertence? Ricardo apenas continuou empurrando seu carrinho, sua mandíbula apertada. Com licença, Sr. Alves, preciso limpar este chão. O sorriso de Henrique vacilou. Ele havia esperado que Ricardo estivesse envergonhado, quebrado. Ele não entendia porque Beatriz não o havia demitido na hora. A piada não havia se desenrolado direito, e isso estava deixando-o nervoso. Uma hora depois, Ricardo estava no 48º andar, a ala executiva. Sempre era silencioso aqui como um museu. Ele estava limpando a vasta mesa de mogno da sala de conferências quando a porta clicou atrás dele. Ele se virou. Beatriz Fernandes estava lá, braços cruzados. Ela havia trocado seu terno executivo severo por calças pretas simples e um suéter cinza macio. Sem a armadura de seu escritório, ela parecia mais jovem e infinitamente mais cansada. Eu puxei sua ficha funcional, ela disse, sua voz desprovida de sua raiva anterior. Era plana na analítica. É um fantasma. Trabalho de zeladoria pelos últimos 3 anos. Antes disso, um depósito em Minas Gerais. Antes disso, nada. É um histórico cuidadosamente construído de um homem que quer ser invisível. Ricardo voltou a polir a mesa. É minha história. Eu não me importo com sua história, ela disse, caminhando lentamente em direção a ele. Eu me importo com minha filha. Ela não sorriu em 1 ano, Sr. Santos. 1 ano. E esta noite, quando a coloquei na cama, ela pegou um pacote de açúcar da cozinha e um copo d'água e brincou com seu jogo. Ela brincou por 1 hora sozinha. Ela estava feliz. Ele parou de trabalhar, mas não olhou para ela. Ele não podia. Eu vou pagar você, ela disse, indo direto ao ponto. Diga um preço. Seja qual for, eu vou pagar. Um honorário de consultor. Vou assinar um contrato agora. Você pode trabalhar com ela 1 hora por dia. Você vai ganhar mais em 1 semana do que ganha aqui em 1 ano. Este era o mundo dela. Mundo onde tudo, até a esperança, tinha uma etiqueta de preço. Ricardo finalmente se virou para encará-la. O olhar em seus olhos a fez dar um passo involuntário para trás. Era um luto profundo e sem fundo. Você acha que isso é sobre dinheiro? Ele perguntou, sua voz rachando com uma dor que ele havia suprimido por anos. Você acha que pode fazer um cheque e consertar meu passado? A última vez que derramei minha alma tentando curar alguém que eu amava, segurei a mão dela enquanto ela morria. Ele pegou seu frasco de spray. Seus nós dos dedos brancos. Eu não sou um curador. Eu sou um zelador e seu dinheiro não pode comprar um milagre. Ele empurrou seu carrinho passando por ela e saiu da sala de conferências, deixando Beatriz sozinha no silêncio ecoante.
O cheiro de polidor de limão no ar, seu talão de cheques completamente inútil. As luzes fluorescentes do 38º andar zumbiam, lançando um brilho estéril nos pisos polidos. Ricardo trabalhava com uma eficiência rítmica e sombria, sua mente a 1000 quilômetros de distância. Seu confronto com Beatriz Fernandes o havia deixado cru, exposto. Ele se sentia como um fantasma, assombrando os corredores de uma vida que não era sua. E ela o havia visto. Seu turno estava quase acabando. Em 20 minutos, ele estaria no ônibus indo para casa para beijar a testa de sua filha adormecida. Ele estava esvaziando a última lixeira na sala de descanso do departamento financeiro quando ouviu um estrondo vindo da área da cozinha, seguido por uma série de palavrões. Henrique Alves tropeçou para fora, sua gravata torta. "Santos!" Ele retrucou, sua voz arrastada levemente. "Tem uma situação lá dentro." Ricardo olhou além dele. Um enorme pote de vidro de grãos de café gourmet havia se estilhaçado no chão. Pior, uma garrafa de tamanho industrial cheia de calda de caramelo marrom escuro e pegajosa, do tipo usado para lattes sofisticados, havia sido derrubada com ela. O líquido espesso e viscoso estava lentamente se espalhando pelo azulejo branco numa poça de 1,5 metros, misturando-se com os cacos de vidro e milhares de grãos de café. Era uma bagunça deliberada e maliciosa. "Minhas desculpas, Sr. Alves." Henrique arrastou, não parecendo nada arrependido. "Desajeitado da minha parte. Você vai cuidar disso, não vai? Te vejo pela manhã." Ele bateu uma mão no ombro de Ricardo e cambaleou em direção aos elevadores. Ricardo olhou para o desastre. Era um trabalho de 2 horas no mínimo. Ele não estaria em casa até depois da meia-noite. Ele não seria capaz de verificar Sofia. Uma raiva quente e amarga subiu em seu peito, uma emoção que ele não havia se permitido sentir em anos. Isso não foi um acidente aleatório. Foi uma mensagem. Henrique estava marcando seu território, lembrando Ricardo de seu lugar. Ele era apenas o homem que limpava a bagunça. Beatriz passou os próximos 2 dias executando uma estratégia. Se Ricardo Santos não responderia ao poder ou dinheiro, ela teria que encontrar um ponto diferente de alavancagem. Ela encarregou sua discreta assistente pessoal com um projeto de pesquisa simples: descobrir tudo que o zelador, Ricardo Santos, fazia quando não estava no trabalho. O pedido parecia uma violação, mas ela justificou com um único pensamento repetitivo: é pela Laura. O relatório que voltou foi curto e dolorosamente simples. Ele trabalhava. Levava sua filha para a escola. Aos sábados, das 10 ao meio-dia, eles iam à biblioteca pública. E aos domingos, se o tempo estivesse bom, passavam a tarde no Parque das Acácias. Havia um carrossel lá que sua filha adorava. No domingo, o sol estava brilhante e o ar estava fresco. Beatriz vestiu a si e Laura com jeans e suéteres simples, roupas que não usavam há anos. Ela se sentia uma impostora quando seu motorista parou no meio-fio do parque público, um lugar cheio dos sons de alegria cotidiana e normal. Ela os encontrou facilmente. Ricardo estava sentado num banco, um livro gasto nas mãos, observando Sofia enquanto ela girava no carrossel, sua risada descascando pelo ar. Ele parecia diferente à luz do sol, mais suave. As linhas duras de exaustão em seu rosto estavam suavizadas, substituídas por um foco paternal silencioso. Ele parecia um homem em paz. Beatriz respirou fundo e levou Laura em direção ao playground. Ela não se aproximou dele diretamente. Em vez disso, sentou num banco do lado oposto do carrossel, seu coração batendo como um invasor corporativo à beira de uma aquisição hostil. Laura ficou ao lado dela, apertando a mão da mãe, observando as outras crianças com um anseio familiar de partir o coração. Sofia as avistou primeiro. Quando o carrossel diminuiu até parar, ela pulou e correu, suas Maria Chiquinhas voando. "Laura", ela disse, sua voz cheia de alegria genuína. "Você veio para o parque?" Laura deu um pequeno e hesitante aceno. "Você quer ir nos balanços?" Sofia perguntou, agarrando a mão livre de Laura. "Papai me empurra tão alto que quase posso tocar uma nuvem."
Laura olhou para sua mãe, seus olhos arregalados, com uma súplica silenciosa. Beatriz assentiu, sua garganta apertada. Vá, querida. Vá brincar. Ela assistiu enquanto Sofia levava sua filha em direção aos balanços. Ricardo havia olhado para cima agora, seu livro esquecido. Ele a viu e a expressão pacífica desapareceu, substituída por uma tensão cautelosa. Ele se levantou e começou a caminhar, seu movimento rígido. Ele parou a alguns metros do banco dela. O que você está fazendo aqui, senhora Fernandes? Minha filha queria ir ao parque. Beatriz respondeu, sua voz uniforme. Não era uma mentira completa. Esta é uma cidade grande, ele disse, seu tom frio. Muitos parques, mas este tem um carrossel. Ela olhou nos olhos dele, abandonando a pretensão. Não estou aqui para lhe oferecer dinheiro, Ricardo. Não estou aqui para dar ordens. Ela gesticulou em direção aos balanços, onde Sofia estava tagarelando, enquanto Laura sentava imóvel, observando. Estou aqui porque minha filha está presa dentro de si mesma. E você, por alguma razão que não entendo, tem uma chave. Eu vi, ela viu. Ela não parou de procurar pacotes de açúcar desde aquela noite. O olhar de Ricardo suavizou quando olhou para as duas meninas. Ele viu Sofia gentilmente empurrar o balanço de Laura, tentando fazê-la participar. Ele viu o lampejo de um sorriso no rosto de Laura. Um sorriso que não alcançava seus lábios, mas estava lá em seus olhos. E ele viu sua profunda solidão. Era um silêncio que parecia dolorosamente familiar. Eu disse, ele falou, sua voz baixa, quase implorando. Eu não posso. Beatriz se levantou, sua compostura finalmente rachando. O desespero que ela sentia todos os dias atravessou suas paredes cuidadosamente construídas. Por quê? Porque você tem medo. Eu também tenho. Estou apavorada. Estou apavorada de que nunca vou ouvir a voz dela novamente. Que ela vai crescer num mundo onde não pode dizer eu te amo, ou estou com medo, ou até mesmo só seu próprio nome. Ela deu um passo para mais perto, sua voz caindo para um sussurro, crua com a dor de uma mãe. Eu não sei o que aconteceu com você. Não sei o que te quebrou, mas minha filha não merece pagar o preço por isso. Ela olhou para Laura novamente, depois de volta para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por favor, ela sussurrou, a palavra despida de toda a autoridade, todo o poder. Era apenas uma súplica. Não faça isso por mim. Faça por ela. Ricardo seguiu seu olhar. Ele viu sua própria filha, tão cheia de luz e risada, e viu Laura, uma imagem espelhada em tantos aspectos, mas presa nas sombras. Sua recusa firme, suas paredes cuidadosamente construídas de luto, começaram a desmoronar em pó. O silêncio se estendeu entre eles, espesso com o sol da tarde e o som distante de risadas de crianças. O olhar de Ricardo derivou do rosto esperançoso de Laura para o confiante de Sofia, e de volta. Por 3 anos, ele havia construído uma fortaleza ao redor de seu coração, suas paredes feitas de luto e cimentadas com a convicção de que estava quebrado além do reparo. Mas a súplica silenciosa de uma menina de 5 anos era uma força mais poderosa que qualquer defesa que ele já havia construído. As paredes desabaram. Ele finalmente soltou uma longa respiração trêmula. A respiração que ele sentia que vinha segurando desde o dia em que sua esposa morreu. Tudo bem, ele disse, a palavra silenciosa, frágil. A postura de Beatriz cedeu com alívio. Uma marionete cujas cordas acabaram de ser cortadas. Obrigada. Vou te pagar. Claro, podemos elaborar um contrato. Não, Ricardo interrompeu, sua voz firme novamente, mas por uma razão diferente. Ele não estava mais a empurrando para longe. Ele estava estabelecendo os termos de sua rendição. Sem contrato, sem dinheiro, e ninguém no escritório pode saber, ninguém! Beatriz o encarou, confusa por sua recusa de pagamento. Mas seu tempo... Isso não é um trabalho, ele declarou, seus olhos travando nos dela. Se eu fizer isso, não é como profissional. Eu não sou mais quem eu costumava ser, e tem mais uma condição. Ele hesitou, as palavras com gosto de cinza. Se eu sentir que não posso ajudá-la, se eu não estiver fazendo diferença, eu paro imediatamente, sem perguntas.
Era sua cláusula de escape. A saída de emergência que ele precisava para até considerar voltar para aquele mundo. Beatriz viu o medo cru em seus olhos e finalmente compreendeu verdadeiramente a profundidade de suas feridas. Isso não era arrogância ou teimosia, era sobrevivência. Concordo, ela disse, sua voz suave, com uma sinceridade que ele não havia ouvido dela antes. Todas as suas condições. Obrigada, Ricardo. 2 noites depois, Ricardo estava desajeitadamente na entrada de mármore da cobertura de Beatriz Fernandes. O lugar era vasto, minimalista e silencioso. Parecia menos como um lar e mais como um museu de arte moderna. Era um mundo de linhas limpas e superfícies frias, e ele se sentia completamente deslocado em seus jeans simples de trabalho e um moletom desbotado. Beatriz o conduziu para uma grande sala de estar em plano aberto. Laura estava sentada num tapete branco felpudo, cercada por uma montanha de brinquedos educacionais de aparência cara, nenhum dos quais ela estava tocando. Ela olhou para cima quando Ricardo entrou, sua expressão cautelosa. "Podemos trabalhar aqui", Beatriz disse, sua voz um pouco alta demais, uma anfitriã tentando suavizar um jantar tenso. "Estarei na cozinha se você precisar de qualquer coisa." "Só me avise." Ricardo assentiu, seu coração começando a bater forte. A autodúvida era um rugido físico em seus ouvidos. "O que você está fazendo aqui? Você não pode mais fazer isso. Você vai falhar com ela." Ele se ajoelhou no tapete a alguns metros de Laura, cuidadoso para não entrar em seu espaço muito rapidamente. Ele não olhou para os brinquedos. Ele não olhou para ela. Ele apenas sentou, deixando o silêncio se assentar. Do canto do olho, ele podia ver Beatriz pairando perto da ilha da cozinha, torcendo as mãos, sua ansiedade irradiando pela sala. Ele sabia que enquanto ela estivesse lá, irradiando aquela necessidade desesperada por um milagre, Laura nunca se sentiria segura o suficiente para emergir. Ele finalmente olhou para Beatriz. "Você poderia nos dar a sala, por favor?" Ele perguntou gentilmente. Beatriz piscou, pega de surpresa. "Ah, claro. Eu só pensei... É melhor se ela não sentir que está sendo observada", ele explicou. "O silêncio dela é um escudo. Ela não vai baixá-lo se sentir que está sendo testada." Era a primeira vez que ele havia falado com a autoridade calma de seu antigo eu. Beatriz, acostumada a estar no comando de todas as situações, se viu assentindo docilmente. Ela recuou para seu escritório no corredor, deixando a porta aberta, apenas uma fresta. Por 20 minutos, Ricardo não fez nada além de respirar. Ele sentou no chão e simplesmente existiu no mesmo espaço que Laura. Ele não tentou falar. Ele não tentou brincar. Ele estava deixando-a saber que não exigia nada dela. Lentamente, ele alcançou a pequena bolsa de lona que havia trazido e tirou 2 coisas. Uma pequena pedra lisa de rio e um giz de cera azul grosso. Ele começou a desenhar ociosamente na pedra, seu foco inteiramente em sua tarefa. Ele desenhou um rosto sorridente simples. Então colocou a pedra no tapete branco entre eles. Os olhos de Laura piscaram para baixo para ela. Ele pegou outra pedra e entregou a ela um giz de cera vermelho. Ele não disse nada. Ele apenas voltou a desenhar em outra pedra. Desta vez, uma estrela torta. Por muito tempo ela apenas observou. Então, com uma lentidão meticulosa, sua pequena mão se estendeu e pegou o giz de cera vermelho. Ela não desenhou na pedra. Em vez disso, ela começou a desenhar nas costas da mão dele. Era uma única linha vermelha vacilante, uma conexão. Ricardo não se encolheu. Ele a deixou terminar, sua própria mão perfeitamente parada. Era a menor das descobertas, uma conversa silenciosa numa linguagem de cor e confiança. Enquanto isso, num bar elegante do centro, Henrique Alves estava plantando uma semente. Ele estava tomando drinks com um membro sênior do conselho, um homem chamado Walter. "Estou apenas preocupado com ela, sabe?" Henrique disse, girando o líquido âmbar em seu copo. "Ela parece distraída, no limite. Você ouviu sobre aquele fiasco do encontro às cegas? Quer dizer, com o zelador da empresa. Isso apenas mostra uma falta chocante de julgamento. Espero que esteja tudo bem em casa."
Ele deixou as palavras pairarem no ar, uma insinuação venenosa, disfarçada de preocupação. Walter, um homem que valorizava a estabilidade acima de tudo, pareceu pensativo. A semente estava plantada. Quando a hora acabou, Ricardo se levantou para sair da cobertura de Beatriz. Ele sentia como se tivesse corrido uma maratona. Como foi? Beatriz perguntou, correndo para fora de seu escritório no momento em que o ouviu se mover. Foi bem, ele disse, não oferecendo detalhes. Estamos apenas nos conhecendo. Depois que ele saiu, Beatriz caminhou de volta para o tapete branco. Ela viu as pedras em que ele havia desenhado e, ao lado delas, viu um pedaço de papel que não estava lá antes. Laura devia tê-lo pegado de uma mesa próxima. Nele, desenhado na mão trêmula de uma criança de 5 anos, havia uma figura. Era uma figura palito simples, de um homem com um rosto sorridente, segurando as mãos de uma garotinha. Embaixo deles, Laura havia desenhado uma linha vermelha vacilante. Beatriz pegou o papel, seus dedos tremendo. Não era uma palavra, mas era um começo. Era esperança, e ela o segurou como se fosse a coisa mais valiosa que ela já havia possuído. As sessões se tornaram um ritual silencioso em suas vidas caóticas. 2 vezes por semana, Ricardo chegava à cobertura após seu turno, o cheiro de limpador industrial ainda fracamente grudado em suas roupas. Ele sentaria no tapete branco com Laura e, por 1 hora, o mundo lá fora deixaria de existir. Não havia mais descobertas mágicas, mas havia progresso. Lento e constante, como uma muda empurrando através do solo congelado, Laura começou a usar as pedras para contar histórias. Uma pedra com um rosto triste, colocada longe de um grupo de pedras com rostos felizes. Uma linha vermelha desenhada para conectar uma pedra pequena a uma maior. Era uma linguagem que Ricardo estava começando a entender. Ele aprendeu que ela era solitária na escola, que sentia falta do cachorro que havia tido antes de seu pai partir, que tinha medo do escuro. Enquanto Ricardo estava com Laura, Beatriz esperaria na cozinha fingindo trabalhar em seu laptop. Mas principalmente ela ouvia. Ela não ouvia por uma palavra, não mais. Ela ouvia pela qualidade do silêncio. Antes de Ricardo, o silêncio em sua casa havia sido um cobertor pesado e sufocante de ausência. Agora, o silêncio na sala de estar era diferente. Era ativo, comunicativo. Era preenchido com confiança. Suas próprias conversas começaram tentativamente nos momentos antes e depois das sessões. Ela parece gostar de desenhar casas, Ricardo comentou uma noite, enquanto estava empacotando sua bolsa, sempre com uma janela e uma pessoa olhando para fora. Beatriz se apoiou na moldura da porta, uma caneca de chá aquecendo suas mãos. Esse era o estúdio de seu pai. Ele era artista. Ela costumava sentar e observá-lo pintar por horas. Era a primeira vez que ela havia mencionado seu ex-marido sem uma borda amarga em sua voz. Outra noite, Ricardo estava alguns minutos atrasado. Desculpe, ele havia dito, parecendo exausto. É o aniversário da morte da minha esposa. Sofia estava tendo um dia difícil. Me fale sobre ela, Beatriz perguntou suavemente, surpreendendo a si mesma com a franqueza da pergunta. Ricardo olhou para baixo para a pedra lisa de rio em sua mão. Ana! Ela era a luz. Ela acreditava que todos tinham uma canção dentro deles e você só tinha que estar quieto o suficiente para ouvir. Ele deu um sorriso triste. Ela saberia o que fazer por Laura. Ela não precisaria de truques. Nessas confissões silenciosas, a distância cavernosa entre a CEO e o zelador começou a encolher. Ele viu a mulher vulnerável por trás da armadura corporativa, e ela viu o homem brilhante e ferido por trás do uniforme de zelador. Eles eram apenas 2 pais solteiros, tentando navegar um oceano de luto e construir um porto seguro para suas filhas. Era uma amizade frágil e não falada, um vínculo forjado no silêncio do quarto de uma garotinha. Henrique Alves não era um homem que gostasse de se sentir impotente. Ele viu a mudança sutil no comportamento da CEO, uma nova leveza em seus passos que não estava lá antes.
Ele viu a maneira como ela às vezes dispensava seu motorista e deixava o prédio a pé, indo na direção do bairro humilde do zelador. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que envolvia Santos e isso era uma ameaça. Era hora de remover a peça do tabuleiro permanentemente. Seu plano era simples e cruel. Ele esperou por uma noite quando sabia que seu sócio sênior, Sr. Costa, estava trabalhando até tarde. Costa era notoriamente meticuloso com seus pertences, especialmente a caneta tinteiro dourada antiga que mantinha em sua mesa, uma herança de família que valia milhares de reais. Enquanto Ricardo estava limpando em outro andar, Henrique entrou no escritório de Costa e embolsou a caneta. No entanto, não querendo sujar as próprias mãos, ele recrutou seu subordinado, Ferreira, para lidar com a etapa final crucial. Ele deu a caneta a Ferreira com instruções claras: usar a chave mestra duplicada para abrir o armário do zelador e esconder a caneta no fundo do bolso de seu casaco gasto. Então fez uma ligação anônima para a segurança do prédio, relatando que havia visto o zelador noturno agindo de forma suspeita perto do escritório de Costa. Uma hora depois, quando Ricardo estava batendo o ponto para sair, 2 guardas de segurança uniformizados pararam na frente dele. O guarda-líder, um homem corpulento chamado Miranda, que geralmente lhe dava um aceno amigável, tinha uma expressão sombria no rosto. "Senhor Santos", Miranda disse, sua voz oficialmente fria, "precisamos que você venha conosco." "Do que se trata isso?" Ricardo perguntou, seu coração começando a bater contra suas costelas. "Tivemos um relato de roubo no andar executivo. Um item valioso desapareceu do escritório do Sr. Costa. Somos obrigados a revistar o pessoal que estava de plantão." Ricardo sentiu um calafrio subir por sua espinha. Isso estava errado. Isso era uma armação. "Um roubo? Eu não vi nada." "É apenas política da empresa, Ricardo", o segundo guarda disse um pouco mais simpaticamente. "Vamos apenas acabar logo com isso. Podemos verificar sua bolsa e seu armário?" Eles o levaram de volta ao armário de zeladoria. Ricardo abriu seu armário, suas mãos firmes, apesar da batida frenética de seu coração. O guarda vasculhou dentro dele, puxando sua camisa reserva, uma cópia gasta de um romance, e, finalmente, seu casaco. O guarda sentiu os bolsos. Seus dedos se fecharam em algo duro e metálico. Ele puxou a caneta tinteiro dourada antiga. Ela brilhava sob a luz fluorescente dura, uma peça condenatória de evidência. Miranda assegurou: "Pode explicar isso, Sr. Santos?" Ricardo encarou a caneta, sua mente girando. Ele nunca havia visto aquilo antes em sua vida. Ele olhou da caneta para os rostos pétreos dos guardas e viu a armadilha se fechar. Era o rosto de Henrique que ele via em sua mente, seu sorriso zombeteiro e triunfante. "Isso não é meu", ele disse, sua voz um sussurro rouco. "Não sei como isso foi parar aí." O rosto de Miranda endureceu. "É o que todos dizem." Ele suspirou, puxando um par de abraçadeiras plásticas. "Você precisa vir conosco. O Sr. Costa está a caminho e ele vai querer fazer acusações." Ricardo sentou numa pequena sala sem janelas no escritório de segurança do subsolo. A caneta roubada, repousando sobre a mesa de metal na frente dele como um veredito. O ar estava viciado com cheiro de café velho. Miranda, o chefe de segurança, estava o interrogando, mas suas palavras eram um zumbido distante. Tudo em que Ricardo conseguia pensar era Sofia dormindo sozinha em seu apartamento, esperando seu pai chegar em casa. O que aconteceria com ela se ele fosse preso? A porta se abriu com força, e um homem baixo e de rosto vermelho, num terno caro, entrou furioso. "Sr. Costa", ele apontou um dedo trêmulo para Ricardo. "Esse é ele." "Esse é o ladrão", ele berrou. "Quero que ele seja preso. Quero fazer acusações completas." A audácia. Roubar uma relíquia de família inestimável. Miranda tentou acalmá-lo. "Senhor, estamos apenas seguindo o procedimento." "Procedimento?" Costa zombou. "O homem foi pego em flagrante." "Que mais procedimento você precisa? Ligue para a polícia agora." Ricardo sentiu a última de sua esperança se esvaindo. Era sua palavra contra a deles. Um zelador contra um sócio sênior. Ele já estava julgado e condenado.
Isso não será necessário, Antônio. A voz veio da porta afiada e fria como aço. Beatriz Fernandes estava lá, ainda com suas roupas de trabalho, seus braços cruzados. Ela irradiava uma aura de autoridade absoluta que silenciou a sala instantaneamente. A mandíbula de Costa se fechou. Miranda se endireitou como se o presidente tivesse acabado de entrar. Beatriz, Costa gaguejou. Isso é uma questão de segurança. Este homem é meu funcionário. Ela o cortou, seus olhos fixos em Ricardo. E, portanto, este é meu assunto. Você pode ir, Antônio. Miranda e eu vamos cuidar disso. Seu tom deixou claro que isso não era uma sugestão. Costa bufou por um momento, então deflou, assentindo antes de sair apressadamente da sala. O olhar de Beatriz suavizou ligeiramente quando olhou para Ricardo. Você está bem? Ele só conseguiu assentir, sua garganta apertada demais para falar. Ela se virou para Miranda. Me explique tudo, tudo. Miranda recontou. A denúncia anônima, a revista, a descoberta da caneta. Quando terminou, Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Não faz sentido, ela disse, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Ela olhou para Ricardo. Eu ofereci a este homem uma quantia em dinheiro que mudaria sua vida e ele recusou. Me diga, Miranda, por que um homem que recusa uma fortuna roubaria uma caneta? O chefe de segurança não tinha resposta. Puxe as gravações, Beatriz comandou. Quero ver todas as filmagens de segurança do 40º andar e da área de zeladoria das últimas 3 horas. Agora. Pela próxima hora. Os 3 sentaram na estação principal de monitoramento. Uma sala escura cheia do brilho de uma dúzia de telas. Eles assistiram horas de filmagem acelerada até um borrão de figuras fantasmagóricas. Eles viram Ricardo fazendo suas rondas, metódico e minucioso. Eles viram Costa deixando seu escritório. Eles não viram nada fora do comum. Não há nada aqui, senhorita Fernandes, Miranda disse, começando a parecer impaciente. Continue procurando, ela disse, seus olhos estreitados em concentração. Procure por quem não deveria estar lá. E então ela viu. Um lampejo de movimento perto do armário de zeladoria, num momento em que Ricardo estava num andar completamente diferente. Pare, rebobine isso. Dê zoom naquele corredor. A filmagem reproduziu em câmera lenta. Uma figura emergiu das sombras. Não era Henrique. Era seu associado mais próximo, um analista júnior chamado Ferreira. Ele olhou nervosamente para cima e para baixo do corredor vazio antes de entrar no armário de zeladoria destrancado. Ele ficou dentro por menos de 10 segundos. Que horas foi isso? Beatriz perguntou. 22 horas e 47 minutos, Miranda respondeu, verificando o código de tempo. Agora me mostre o registro da denúncia anônima. Miranda digitou em seu teclado. Uma linha de texto apareceu. Ligação anônima sobre atividade suspeita no 40º andar. Ligação recebida às 22 horas e 51 minutos. 4 minutos depois que Ferreira saiu do armário. Já vi o suficiente, Beatriz disse, sua voz perigosamente silenciosa. Ela se levantou. Miranda, você deve liberar o Sr. Santos imediatamente com um pedido de desculpas completo. Esta investigação está agora concluída. Ela acompanhou Ricardo até o elevador, o silêncio entre eles carregado com emoção não falada. Quando a porta deslizou fechando, os encerrando no pequeno espaço privado, Ricardo finalmente encontrou sua voz. Obrigado, ele sussurrou as palavras inadequadas. Eles iam ligar para a polícia. Eu não sabia o que fazer. Você não precisava fazer nada, ela disse, virando-se para encará-lo. Eu sabia que você não fez isso. Como? Ele perguntou. As evidências, porque eu sei quem você é, Ricardo, ela disse suavemente. Você é o homem que brinca jogos com pacotes de açúcar para fazer uma garotinha sorrir. Você é o homem que fala sobre sua falecida esposa como se ela ainda fosse o sol em seu céu. Você não é um homem que rouba. A fé crua e incondicional em sua voz o atingiu mais forte do que a acusação jamais poderia. Naquele momento, ela não era sua chefe. Ela era a única pessoa no mundo que o via. Verdadeiramente o via por quem ele era, por trás do uniforme e do luto.
O elevador cantou, chegando no saguão. As portas deslizaram abertas. Ricardo não se moveu. Ele apenas olhou para ela, seu coração transbordando com um sentimento que não conseguia nomear. Gratidão, alívio e algo mais. Algo quente e terrivelmente novo. Beatriz, ele começou, sua voz grossa. Vá para casa, Ricardo, ela disse, seus próprios olhos brilhando. Vá para casa para sua filha. Ele assentiu, saindo do elevador. Ele se virou uma última vez e seus olhos se encontraram e seguraram. Uma corrente silenciosa e poderosa passando entre eles. A ameaça havia acabado, mas algo muito mais significativo acabara de começar. A tentativa falhada de incriminação mudou tudo. Henrique Alves foi deixado se contorcendo ao vento, seu associado Ferreira demitido por má conduta grave. Beatriz não demitiu Henrique, o que era, de certa forma, uma punição mais cruel. Ela deixou que ele permanecesse em seu escritório, despido de seus projetos e responsabilidades, um fantasma numa gaiola de vidro para todos verem. Ele era um pária, e sua raiva latente crescia mais tóxica a cada dia que passava. Para Ricardo e Beatriz, o incidente havia queimado toda a pretensão. A crise havia forjado um vínculo de confiança tão forte que era quase tangível. Sua amizade, que havia crescido no espaço silencioso das sessões de terapia de Laura, agora florescia abertamente. Beatriz insistiu que Ricardo e Sofia se juntassem a ela e Laura para o jantar numa noite de sábado. Não num restaurante chique, mas em seu vasto apartamento estéril que ela estava tentando desajeitadamente fazer parecer um lar. Eles comeram pizza no chão da sala de estar, uma violação chocante da etiqueta de cobertura. Sofia e Laura construíram uma fortaleza com almofadas de sofá e mantas caras. Pela primeira vez, Ricardo viu Beatriz verdadeiramente rir, um som genuíno e desobstruído que parecia surpreender até ela. Aconteceu quando Sofia colocou um pedaço de azeitona preta em seu nariz e declarou ser um unicórnio. Mais tarde, depois que as meninas haviam adormecido na fortaleza de almofadas, Ricardo e Beatriz sentaram na varanda, a cidade cintilando abaixo deles como uma constelação caída. Eu nunca faço isso, ela disse, gesticulando vagamente para o caos doméstico lá dentro. Sentar, relaxar. Minha vida é uma série de eventos agendados. A minha também, Ricardo admitiu. Trabalho, sono, certificar que Sofia come seus vegetais. É um ciclo apertado. É suficiente? Ela perguntou. Sua pergunta suave e sincera. Ele pensou por um longo momento, observando o rio distante de faróis. É quando ela está feliz, ele disse. Isso é tudo que importa. Ele olhou para ela. Você entende isso mais do que ninguém. Entendo, ela sussurrou. Era nesses momentos que o espaço entre eles brilhava com uma nova possibilidade. Ele não era mais o zelador e ela não era mais a CEO. Eles eram apenas um homem e uma mulher que haviam encontrado uma âncora improvável um no outro no meio de uma tempestade. A tempestade, no entanto, não havia acabado. Estava apenas reunindo força para seu assalto final. O e-mail saiu numa manhã de terça-feira. Uma reunião obrigatória de toda a empresa estava agendada para sexta-feira à tarde. O tópico oficial era o anúncio dos resultados do terceiro trimestre e uma nova iniciativa estratégica. O tópico não oficial, sussurrado em salas de descanso e por mensagens instantâneas, era a sanidade de sua CEO. As insinuações de Henrique Alves haviam feito seu trabalho. Rumores circulavam sobre o comportamento errático de Beatriz e seu relacionamento inapropriado com um zelador. A reunião parecia um ponto de virada. Ricardo foi designado para trabalhar no evento, um uniforme sem rosto entre uma dúzia de outros, verificando crachás e direcionando pessoas para o enorme auditório de última geração. Ele viu os olhares que recebeu, os olhares de piedade, os sorrisos desdenhosos. Ele havia se tornado um personagem no Manhã de Fofocas corporativo. Ele encontrou uma posição bem no fundo do auditório, apoiando-se contra a parede enquanto a sala massiva se enchia. Ele viu os membros do conselho tomarem seus lugares na primeira fila, seus rostos sombrios.
E então ele viu Beatriz caminhar para o palco. Ela parecia poderosa e composta num terno carvão escuro, mas Ricardo podia ver a tensão no jeito de seus ombros. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo através do mar de cabeças. Um reconhecimento silencioso. Estou aqui. A reunião começou. Um CFO dissertou sobre fluxos de receita e margens de lucro. Um vice-presidente de marketing mostrou vídeos elegantes sobre a nova iniciativa. O ar estava espesso com um tédio tenso e expectante. Todos estavam esperando. Finalmente, o piso foi aberto para perguntas. Algumas perguntas previsíveis e fáceis foram feitas e respondidas. Então Ricardo o viu. Henrique Alves, caminhando confiantemente para o microfone no corredor central. Ele olhou diretamente para Beatriz, sua expressão uma máscara de falsa sinceridade. Beatriz, obrigado por sua liderança. Ele começou, sua voz suave e amplificada por todo o auditório. Minha pergunta é de preocupação. Uma preocupação que acho que é compartilhada por muitos de nós que dedicamos nossas vidas a esta empresa. Ele fez uma pausa, deixando o drama crescer. Temos visto inconsistências ultimamente, uma falta de foco. Ouvimos rumores de certas distrações, relacionamentos que mostram uma falta perturbadora de julgamento. Um murmúrio chocado ondulou pela multidão. Esta era uma rebelião aberta. Os olhos de Henrique piscaram para o fundo da sala, encontrando Ricardo nas sombras. Seus lábios se curvaram num sorriso mal contido. Ele virou sua atenção de volta para Beatriz, sua voz pingando com descendência. Então minha pergunta é esta: como podemos nós, os funcionários e acionistas, ter confiança no futuro de nossa empresa quando nossa CEO está demonstrando um julgamento tão pobre ao se misturar com a equipe de serviços? As palavras acertaram como um golpe físico. O murmúrio parou. Um silêncio morto e chocante caiu sobre o auditório. Cada olho, centenas deles, girou de Henrique para Beatriz, que estava sozinha no púlpito sob o brilho duro das luzes do palco. Os membros do conselho olhavam direto para a frente, recusando-se a olhar para ela. Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto, seus punhos cerrados ao lado do corpo, impotente. Beatriz ficou imóvel por um longo e ensurdecedor momento, seu rosto uma máscara pálida e ilegível. O silêncio se estendeu, tornando-se insuportável. Ela olhou para Henrique. Então seu olhar varreu a multidão silenciosa e observadora. E, finalmente, pousou em Ricardo no fundo da sala. Ela respirou fundo, devagar e deliberadamente, seus dedos agarrando as laterais do púlpito. Um sorriso lento tocou os lábios de Beatriz. Era uma expressão estranha, triste e incrivelmente poderosa. Não era o sorriso de uma executiva encurralada. Era o sorriso de uma mulher que acabara de receber a arma perfeita. Ela se inclinou para o microfone. Obrigada, Henrique, ela disse, sua voz perfeitamente calma, mas carregava para cada canto do auditório silencioso. Obrigada pela sua preocupação. Julgamento é, afinal, pelo que sou paga. Então, deixe-me contar a todos vocês uma história sobre julgamento. Ela fez uma pausa. Seu olhar varrendo a audiência, os membros do conselho e, finalmente, Henrique Alves, que estava começando a parecer inquieto. Pelo último ano, ela começou, sua voz perdendo sua borda corporativa e se tornando algo muito mais pessoal, muito mais humano. Muitos de vocês notaram que estive distraída. Vocês estavam certos. Estive. Porque por 365 dias, minha filha de 5 anos, Laura, não falou uma única palavra. Nenhuma. Um suspiro coletivo atravessou a sala. A história era tão intensamente pessoal, tão fora de lugar neste ambiente corporativo estéril, que era totalmente fascinante. Seu pai partiu, Beatriz continuou, sua voz clara e firme apesar do tremor que Ricardo podia ver em sua mão. E nos destroços de nossa família, a voz da minha filha foi uma baixa. Eu julguei a situação. Joguei dinheiro nela, contratei os melhores especialistas do mundo. Eles vieram com seus doutorados e suas teorias. Eles julgaram minha filha como um caso clínico de mutismo seletivo. Eles cutucaram e testaram, e tudo o que fizeram foi tornar o silêncio mais profundo. Ela olhou diretamente para Henrique.
Então, há algumas semanas, alguns dos meus funcionários, num erro espetacular de julgamento, decidiram que seria engraçado me arranjar um encontro às cegas com o zelador da empresa. O segundo suspiro foi mais alto, mais afiado. O rosto de Henrique Alves ficou branco. Foi uma piada cruel e humilhante, Beatriz disse, sua voz soando com verdade fria. E o homem que foi seu alvo tinha todo o direito de ir embora. Mas ele não foi. Ele ficou e observou minha filha, que estava comigo, e ele viu não um caso clínico, mas uma garotinha solitária. Ela virou seu olhar para o fundo da sala, encontrando Ricardo nas sombras. Ele não tinha um doutorado. Ele não tinha uma teoria. Ele tinha um pacote de açúcar. E com aquele pacote de açúcar, ele fez minha filha sorrir pela primeira vez em 1 ano. A sala estava totalmente imóvel. Ninguém tossiu. Ninguém se moveu. Eu descobri que este zelador, este homem que tantos de vocês julgaram como invisível, foi um dos terapeutas de fala pediátricos mais respeitados do país. Um homem que curava crianças com seu dom. Mas ele se julgou mais duramente do que ninguém. Depois que perdeu sua esposa para o câncer, ele acreditou que seu dom havia ido embora. Então ele se escondeu, onde ninguém jamais lhe pediria ajuda novamente. Ele julgou a si mesmo como quebrado. Lágrimas agora estavam abertamente escorrendo pelos rostos de homens e mulheres na audiência. Membros do conselho estavam encarando suas mãos envergonhados. A voz de Beatriz suavizou, mas estava cheia de uma emoção crua e poderosa. Por semanas, este zelador tem se encontrado com minha filha em segredo, sem dinheiro, sem reconhecimento. Ele não pediu nada. Ele tem pacientemente, gentilmente, mostrado a ela um caminho para fora do silêncio. Ele tem me ensinado que você não pode julgar o valor de uma pessoa pelo título em seu cartão de visita. Ela respirou fundo e trêmulo, seus olhos brilhando. Ela não era mais uma CEO, se dirigindo à sua empresa. Ela era uma mãe compartilhando um milagre. Então, para responder sua pergunta sobre meu julgamento, Henrique, ela disse, sua voz quebrando com emoção. Esta manhã, por causa da bondade daquele homem, minha filha falou sua primeira palavra em 1 ano. Ela olhou para mim e disse, mamãe. Um soluço coletivo atravessou o auditório. O silêncio foi quebrado, substituído por uma onda de emoção avassaladora. Então, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra. Em segundos, a sala inteira estava de pé. O aplauso trovejando, um rugido de apoio, de empatia, de liberação. Não era para a CEO, era para a mãe. Henrique Alves ficou congelado no corredor, seu rosto uma máscara de horror. Sua execução pública havia se tornado sua própria. 2 guardas de segurança silenciosamente apareceram ao seu lado e o escoltaram para fora do auditório sem uma palavra. Através do borrão de suas próprias lágrimas, Ricardo assistiu, enquanto Beatriz ficou no púlpito, deixando o aplauso lavá-la. Quando finalmente diminuiu, ela fez um último anúncio. Efetivo imediatamente. A Fernandes Capital está criando uma nova fundação de caridade, a Fundação Voz de Laura, dedicada a fornecer serviços terapêuticos gratuitos para crianças que experimentaram trauma. Seus olhos encontraram os de Ricardo novamente, uma promessa clara e inabalável neles. E eu já encontrei a pessoa perfeita para administrá-la. Mais tarde, depois que o caos havia diminuído, ela o encontrou no saguão agora vazio. O sol poente lançava longas sombras pelo chão de mármore. Então, ela disse, um pequeno sorriso cansado em seu rosto. Diretor da fundação. O trabalho é seu, se quiser. Beatriz, ele disse, sua voz grossa de emoção. Depois de tudo que você disse, Você não precisa dizer nada. Ela interrompeu suavemente. Ela deu um passo para mais perto, fechando as últimas polegadas de espaço entre eles. Você curou minha filha, Ricardo. Mas acho que talvez você tenha se curado um pouco também. Você me curou, ele sussurrou, percebendo que era verdade. A fé dela nele havia sido a única coisa que ele não podia dar a si mesmo. Ela ergueu a mão e gentilmente tocou seu rosto, seu polegar, limpando uma lágrima que ele não havia percebido estar lá. A piada foi neles, não foi? Ela murmurou.
Eles tentaram armar o zelador com a CEO. E o que aconteceu? Ele perguntou, seu coração batendo forte. O sorriso dela era luminoso. O zelador salvou a CEO e sua filha. Ele se inclinou e ela o encontrou no meio do caminho. Seu primeiro beijo foi suave, hesitante, uma pergunta e uma resposta, tudo em um. Não era o fim de um drama corporativo. Era o começo de uma história de amor construída não numa piada cruel, mas numa fundação de bondade, confiança e fé inabalável. Um ano depois, a Fundação Voz de Laura não parecia um escritório corporativo e certamente não parecia uma clínica estéril. A área de recepção era pintada em amarelos quentes e ensolarados e azuis suaves. Uma enorme poltrona confortável em forma de monstro amigável sentava num canto, e as paredes eram cobertas não com arte corporativa, mas com os desenhos vibrantes, bagunçados e alegres de crianças. Numa sala silenciosa, cheia de luz solar, Ricardo Santos sentou num pequeno banquinho, suas costas para a porta. À sua frente, um garotinho com olhos arregalados e assustados sentava no chão, seus braços envolvidos em seus joelhos. O menino não havia falado desde que testemunhou um acidente de carro traumático 2 meses antes. Ricardo não falou também. Ele simplesmente pegou um pedaço de argila azul macia e começou a rolá-la em suas mãos. Ele a moldou numa forma longa de cobra, depois a achatou. Ele a rolou numa bola, depois fez um buraco nela. Por 10 minutos, o único som na sala foi o suave apertar da argila. Finalmente, o garotinho apontou para a argila. Foi o primeiro gesto que ele havia feito em toda a sessão. Ricardo olhou para ele e sorriu. Então quebrou um pedaço da argila e o estendeu. O menino hesitou por um momento. Então sua pequena mão se lançou e pegou. Era um começo. Ricardo não era mais apenas um curador. Ele era um semeador de sementes, pacientemente cuidando dos jardins silenciosos e frágeis das mentes das crianças. Ele havia encontrado seu propósito novamente, não na carreira celebrada que havia perdido, mas no trabalho silencioso e anônimo de consertar o que estava quebrado, uma criança de cada vez. Ele saiu da fundação pontualmente às 17 horas. O velho Ricardo teria trabalhado até desabar, mas o novo Ricardo tinha um compromisso muito mais importante. Ele dirigiu não para seu velho apartamento apertado, mas para uma casa confortável, num subúrbio silencioso e arborizado, uma casa com um quintal e um balanço. Ele entrou no som de risadinhas. Seguiu o som para a sala de estar, onde encontrou Beatriz no chão, seu cabelo solto, suas mangas arregaçadas, construindo um elaborado castelo de Lego com Sofia e Laura. "O dragão está atacando!" Laura gritou com risada, voando uma criação vermelha de Lego pelo ar. "Princesa Sofia, você tem que nos salvar!" "Não temam!" Sofia anunciou dramaticamente. "Meu cavaleiro mágico vai proteger o castelo." Ela agarrou uma figura torta de Lego e a ergueu. Beatriz olhou para Ricardo, seu rosto brilhando com uma felicidade relaxada e fácil que ele agora via todos os dias. Ela ainda era a CEO brilhante e poderosa, das 9 às 17 horas. Mas aqui ela era apenas mãe. Ela havia aprendido a construir firewalls, não apenas para os dados de sua empresa, mas para o tempo de sua família. Ela havia descoberto que o ativo mais valioso que tinha não era seu portfólio de ações, mas uma manhã de sábado sem eventos agendados. "Seu cavaleiro mágico chegou", Ricardo disse, se inclinando para beijá-la. "Papai!" Sofia e Laura gritaram em uníssono, abandonando o castelo para envolver seus braços em suas pernas. Ele pegou as duas no colo, uma em cada braço, maravilhado com o peso simples e perfeito de sua vida. Ele tinha um lar, ele tinha um propósito, ele tinha uma família. Os fantasmas de seu passado estavam finalmente em silêncio. Algumas semanas depois, numa tarde quente de outono, eles se casaram. Não havia um grande salão de festas, sem imprensa, sem lista de convidados de 100 nomes. Seu casamento aconteceu no quintal de sua nova casa, sob os galhos expansivos de um velho carvalho.
As únicas convidadas eram suas filhas. Sofia, a dama de honra, segurava um pequeno buquê de flores silvestres que ela mesma havia colhido. Laura, a portadora das alianças, apertava uma pequena almofada de cetim com 2 alianças simples descansando nela. Ela não havia parado de falar pelo último ano. Sua voz, uma corrente constante e borbulhante de alegria, que era a trilha sonora diária de suas vidas. Ricardo estava em frente a Beatriz, suas mãos segurando as dela. Ela usava um vestido simples e elegante cor creme, seu cabelo adornado com uma única rosa branca. "Uma vez eu te disse", ele começou, sua voz grossa de emoção, "que eu não era um curador. Eu estava errado. Você me curou, Beatriz. Você me viu quando eu era invisível, e você me lembrou de quem eu deveria ser. Eu te amo." Os olhos de Beatriz brilhavam com lágrimas. "E eu uma vez pensei que força era sobre ser intocável, sobre nunca precisar de ninguém", ela disse, sua voz um sussurro suave. "Você me ensinou que verdadeira força é sobre ser vulnerável o suficiente para deixar alguém entrar. Você e sua filha entraram na minha vida na noite mais cruel e a transformaram no presente mais bonito. Eu te amo, Ricardo Santos." Quando eles se beijaram, as meninas aplaudiram, jogando pétalas de flores silvestres no ar. Mais tarde naquela noite, os 4 sentaram num cobertor no quintal, observando as primeiras estrelas aparecerem. Sofia e Laura estavam aninhadas entre eles, sonolentas e contentes. "Sabe?", Beatriz murmurou, apoiando sua cabeça no ombro de Ricardo. "É engraçado. Henrique Alves tentou orquestrar a noite mais humilhante de nossas vidas." Ricardo sorriu, olhando para o vasto céu pacífico. Ele pensou no restaurante frio, na risada zombeteira, no peso esmagador da vergonha. Tudo parecia uma história que havia acontecido com outra pessoa em outra vida. "E o que aconteceu?" Ele perguntou, as palavras um refrão familiar e feliz. Ela entrelaçou seus dedos nos dele, sua mão quente e firme. "Ele me apresentou ao meu marido. E isso encerra essa história. Mas sabe, a conversa não precisa terminar aqui. Nos deixe saber aqui embaixo de que parte do mundo isso alcançou hoje e talvez uma palavra que diga como isso te fez sentir. É incrível pensar que estamos criando esse tipo de mapa de emoções juntos. O que estamos tentando fazer aqui é construir um lar para histórias que realmente importam. Histórias sobre se levantar de novo, sobre perdão e aquele tipo silencioso de força. Se você quiser nos ajudar a construí-lo, uma inscrição e um simples curtir fazem uma grande diferença. Isso diz ao mundo que essas histórias são desejadas e as ajuda a viajar para lugares que nunca poderíamos alcançar sozinhos. Estou tão grato que você escolheu passar seu tempo aqui. E até nos encontrarmos em outro conto, tente ser a bondade que você quer ver lá fora.